Mais de 10 Olimpíadas, mais de o quê? 70 países visitados. É coisa pra caramba. Como é que é olhar pra essa história toda? O que tem de mais marcante nessa história pra você? Olha, Legal, agora você tem 2 horas pra responder isso, o que tem de mais marcante, não, né? e o problema é o seguinte, né, o jornalismo nos obriga a sermos concisos. A história que eu estudei, e me formei em história, nos obriga a realmente sermos perorativos para segurar uma aula inteira. Então, na realidade, sendo conciso aí, tive muitos momentos marcantes na Olimpíada e as aberturas de Olimpíada que eu comecei a fazer a partir de 1992 em Barcelona, elas me fazem chorar. Comecei em 92 por causa de um gênio o Luciano até ele não iria me escalar, porque eu não fiz as Olimpíadas de 84, 88, mas a de 92 o Armando Nogueira virou para o Luciano e falou: tem muita coisa da Grécia, Luciano, o Alvinho sabe tudo da Grécia. Vamos colocar o Alvinho, porque a fundação de Barcelona veio através disso. E no final deu certo, porque você imagina só um desfile de carnaval, que é uma abertura de Olimpíada, é um desfile de carnaval. Você imagina que o barco dos Curetes, que são os fundadores de Barcelona, ele teve um problema numa roda, ou seja, seria um carro alegórico que falhou. E aí eu passei a contar a história dos barcos que fizeram, que singraram o Mediterrâneo e que fizeram a própria história. O primeiro, é claro, o Jasão e o Velocínio de Ouro, que gerou o signo do carneiro, Áries. O segundo foi o de Enéas, que voltou da guerra de Troia para fundar Roma. E o terceiro de Ulisses de Ítaca, que simboliza exatamente a determinação de um herói que tinha inteligência, mas que os ventos não eram tão favoráveis. Gente, ele é professor de história, tá? É por isso. Tudo isso é por isso também. Você é professor de história. Sua formação, não é essa? Duas, Também? duas vezes a Sheila estava trabalhando, eu quase invadi, que tinha ameaça de guerra e tal, tudo mais, Rússia e Ucrânia. Eu sei tudo sobre o Sukhoi 57, eu sei tudo sobre o F-35. Então, para mim, seria muito fácil falar da tecnologia bélica atual, que eu acompanho, é claro, desde a Segunda Guerra Mundial, com a evolução da aviação. Imagina só, Segunda Guerra Mundial começou com o avião biplano e terminou com o caça-jato Messerschmitt 262. Mas isso é um outro assunto que fica para outra vez. Tá bom, posso aproveitar Barcelona, então, especificamente, já que você mencionou? Claro. Barcelona é um dos lugares favoritos pra você no mundo? Porque você falou que é Sim, marcante. sim, Por sim. quê? E o que que você gosta tanto de lá? São duas cidades para mim extremamente marcantes, Barcelona e Los Angeles. Hum. Barcelona porque eu peguei a Barcelona antiga, bem antes da Olimpíada. Então a Barcelona antiga, que você imagina, vai, um cenário turístico, a Igreja Sagrada Família, que tem a subida para o Montjuïc. Atrás da Sagrada Família, você tem aqueles prédios de 3, 4 andares que remontam a Paris de entre as guerras. Barcelona e Paris, na parte de antiguidade, são cidades parecidíssimas e encantadoras. Eu, por exemplo, não sou um gastrônomo como vocês, mas sou um guloso, né? Então, adoro aqueles tapas, comer e tal, É tudo bom mais. demais, né? Barcelona, isso ela favorece demais. Então, o encanto de Barcelona é esse, além do fato de você poder saborear, e ao contrário dos franceses que batem no peito, o espanhol não bate tanto no peito, mas ai, o vinho nacional espanhol é tão bom. É, né? E Los Angeles? Los Angeles, eu fui para Los Angeles, você imagina só, todo mundo pensa em Los Angeles e em cima de séries e tal, tudo mais. Você tem as séries das corretoras de imóveis da Netflix com aquelas construções mirabolantes nas colinas de Los Angeles. Adoro. Tá, então, Hollywood Heights, eu conheci com casas comuns, da época dos filmes do Clint Eastwood. Então, ali, realmente, era um bairro de classe média baixa, e veja o que se transformou. Então, essa evolução de Los Angeles, eu acompanhei. E eu olho o Poço La Brea, eu lembro que era a Espanha que era responsável por tudo aquilo, né? Queira ou não, a Califórnia era espanhola, até que foi anexada pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, né, depois das guerras da Revolução. E eu sempre falo guerras da independência, porque se a Revolução Americana e a independência foi 4 de julho de 1776, não avisaram os britânicos, né? Que invadiram e embora o general Burgoyne tenha se entregue em 4 de julho de 76, vamos lembrar que Lord Cornwallis quase tomou de volta e destruiu Washington em 1783. Então, foram as guerras da independência que fizeram a diferença.
E nessas todas as suas viagens, qual foi o lugar que você fez uma cobertura de um evento, uma competição que mais te marcou? Foi Barcelona ou não? Qual que foi o mais significativo para você, o que mais te impactou? Em Jogos Olímpicos, eu sempre separo, porque Estados Unidos, eles têm um encanto, porque eu fiz as finais, os jogos da NBA, quando a NBA era preto e branco praticamente Não no era como é Brasil. hoje, né? Não dá nem mas jogava Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Você tinha, por exemplo, você tinha os superastros de Hollywood assistindo jogos, coisa que voltaram agora. E você tinha todo o encanto que passou na série do Lakers, o Jerry Buss sem camisa aqui e realmente no Forum Club, ao lado das Laker Girls, e que faziam todo o encanto daquelas transmissões, porque as dançarinas, quem começou foi o Lakers, né? Então, eu não esqueço até hoje, essa é uma história muito boa de viagem, eu estava com o Luciano do Vale, finais da NBA de 1988, Detroit Pistons e Lakers de Los Angeles. O Lakers desesperado seria o último título do Kareem Abdul-Jabbar e do Magic Johnson, então só isso já dá uma história, né? Absurda. Jack Nicholson estava no Lakers Club. Nós chegamos bem cedo. Não tinha como entrar, mesmo com a credencial. Eu tenho até hoje a credencial. Olha que legal. O Luciano, as filhas do Luciano, só você tem a credencial, ele não guardou. E eu estava com as credenciais ali. Aí nós fomos, só tinha um jeito de entrar, pelo Forum Club. Aí eu fui na frente, estava a Silvia Vinhas, na época esposa do Luciano do Vale, e a dona Tereza, mãe a dona Cristina, mãe da Silvia. E o Luciano. Aí, Luciano, não podemos entrar por aqui. Eu já abri a porta, fui entrando. Nós entramos pelo Forum Club. Então, você tinha os investidores, você tinha... Tava a nata dos Phil Estados Knight, Unidos, né? presidente da Nike, estava ali. Diretor global da Adidas. E fui passando, Jack Nicholson e tal. Só que o Luciano, eu estava meio esculhambado em roupa, né? Eu nunca fui muito bem vestido. É complicado, meus filhos até hoje me chicoteiam por isso. Mas o Luciano estava impecável. Um super relógio, um Breitling com brilhantes e tal, e uma camisa espetacular e a calça com suspensório. E ele conheceu ali um maître que era de um restaurante de Los Angeles, ele começou a falar em italiano com o cara. Pronto, estava tudo certo, porque o cara era italiano, provavelmente da Cosa Nostra, então estava tudo certo, tudo alinhado, e fomos para a posição de comentarista. Aquela entrada e a forma como o Luciano foi, e depois chegaram os jogadores do Lakers e o Luciano brincou com o Magic Johnson, para mim foi uma das coisas mais significativas das minhas viagens. E nós conseguimos furar pelo Forum Club, que está hoje em vários seriados aí, seja da Warner, seja das outras, dos grandes estúdios, né, produtores de cinema. E todas as vezes em que você foi para essas coberturas, a gente sabe, trabalha-se bastante, tem um planejamento e tal, mas dava para você se organizar? Tem um planejamento, claro que tem. Sentiu mais ou menos ali. Na época não tinha nada. Nada. Mas enfim, você tem pelo menos assim, você sabe que você vai narrar determinado jogo, por exemplo. Você sabe que você tem que estar no ginásio, no estádio, determinado horário e tal. Você conseguia sempre se organizar para ir a museus, para conhecer um pouco da cultura, para comer, você conseguia fazer isso ou você foi valorizar isso depois? Não, eu conseguia. Eu tinha uma obsessão histórica. Então, por exemplo, Olimpíada de Londres, eu tive um apelido quando era moleque, que eu conhecia todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial, então meu apelido era Gangorra. Eu sentava, todo mundo levantava, e lá chegou o chato e tal. Juro por Deus, juro. Então era o efeito Gangorra. As pessoas sabem disso na Band, só para saber se eu posso espalhar essa. Não, você pode. Lá veio o Gangorra! Você pode tudo. Aí, espalha a rodinha, chama hoje em dia. Aí, quando chegou a Look Promoção na Bandeirantes, o Luciano tinha aquelas manias dele de viagem da época da TV Globo. Então, primeira coisa, táxi está abolido. Só pega táxi se for para transmissão em Nova York ou Londres. Até aí, normal. Era sempre carro alugado. Agora, vocês já imaginaram carro alugado fora da época do Waze? Nossa, fora do GPS? Como é que se via? Como é que anda, né? Calma. Aí, locadora, norte, sul, leste e oeste, o básico do mapa, né? E eu chegava na locadora, eu demorava às vezes para sair da locadora. Chicago, primeira vez que eu fui para Chicago, não tinha ninguém para dirigir o carro, o Luciano não estava lá. E não tinha o coordenador de Miami. Mapa.
mas o senhor não vai? O carro está aqui. Não, não, eu preciso saber. Pera, eu vou sair por aqui, Primeira vou pegar direita, freeway. segunda esquerda. Exato. E levei um susto, porque quando você sai do centro das locadoras, naquele aeroporto enorme que é o O'Hare em Chicago, você passa por baixo de uma alça de pista. Então você já fica assim... Pô, se eu for pro lado direito... Não, se você for pro lado direito, você vai para Minneapolis, já tem que tomar a primeira decisão logo que entra no carro. Não, já. é medonho, muito é medonho. É. Aí tava certinho, eu fui, só que aí começou a chuva. Você imagina, a chuva em Chicago e você olhando o mapa. Não, que olhando o mapa, já não dá para olhar, já sabia mais ou menos a saída. Eu falei, bom, para sair, e olhava as placas e tal, Michigan Avenue. E não era para ser a primeira, era para ser a segunda. Eu passei da segunda porque um caminhão me fechou. Aí... Já era. Não, só que era um quadrado, né? Então, andamos mais 1h30 na chuva e saímos na saída correta. Porque se eu saísse errado, eu ia ter que andar, rodar, e não tinha GPS, não tinha nada, não tinha como chegar.